Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós estamos chegando ao final do nosso 10º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Foi um dia muito intenso, 4 painéis, 2.500 inscritos. Acho que foi um dia muito rico, né? E nós temos aqui a honra do encerramento de contar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o doutor André Mendonça, né? E para fazer aí para fazer ao ministro, já agradecendo a presença dele, eu passo para o nosso presidente aqui da FEBRABAN, Isaac Sidney. Isaac, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Rubens, caríssimo e estimado amigo ministro André Mendonça. Tenho uma satisfação muito grande reencontrá-lo neste evento. Nós que já tivemos noutras trincheiras na nossa trajetória profissional, em especial na Advocacia Geral da União, eu tive a satisfação de ter sido colega do ministro André Mendonça quando fui procurador-geral do Banco Central e, portanto, esse reencontro renova aqui uma parceria profissional que já vem de longo tempo. O ministro André Mendonça também foi advogado-geral da União, cargo que muito orgulha a advocacia pública. Como mencionei, eu integrei uma das 4 carreiras da AGU, e ele também teve uma passagem bastante exitosa pela Controladoria Geral da União. Ministro, nós estamos aqui, como mencionou o Rubens, com a participação de mais de 2.000 profissionais de diversas áreas relacionadas com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Isso envolve áreas de compliance, controles internos, auditoria interna, gestão de riscos, câmbio, área jurídica, área de serviços e operações. Enfim, são áreas que acabam se relacionando com a temática de PLD. Também participam profissionais de órgãos reguladores, de órgãos de controle, de órgãos de persecução. Temos aqui a participação de autoridades da Polícia Federal, de dirigentes do Banco Central, da CVM, SUSEP, do Ministério Público nas suas esferas federal e estadual, e também outros órgãos que, como bem você conhece, são integrantes da ENCLA, e a FEBRABAN teve a satisfação de ser uma das cofundadoras da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Durante todo esse dia, nós tivemos um debate muito rico, que acabou por agregar uma série de informações e conhecimentos. Nós debatemos a prevenção à lavagem de dinheiro com avaliação baseada no risco, isso aqui sob a ótica, em especial do Banco Central. Também tivemos a oportunidade aqui de debater sobre inovações tecnológicas a serviço da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, novos entrantes, os riscos e oportunidades para quem entra no mercado financeiro, no mercado bancário, e também tivemos a oportunidade de falar sobre a ótica das sanções. Recentemente nós tivemos toda uma regulamentação nova expedida pelo Banco Central, acabando por incorporar as boas práticas internacionais. Eu, antes de lhe passar a palavra, faço rapidamente menção a algumas informações que eu reputo que são importantes para que possa termos aí a sua fala. O setor bancário, ele não aceita que o crime organizado se estabeleça no setor financeiro ou que utilize o setor financeiro para práticas criminosas. Nós bem sabemos que nenhum setor da economia está imune a ilícitos financeiros. Agora, todo aquele que procurar o setor bancário como canal de lavagem de dinheiro não será bem-vindo, não é bem-vindo, ao contrário, nós estaremos sempre prontos para fazer com que essa pessoa seja alvo de nossas comunicações às autoridades públicas. Bem sabemos também que o crime não tem fim, por isso, quanto mais robustos, mais convergentes
forem os controles dos bancos sobre as ações de prevenção à lavagem de dinheiro, mais protegido estará todo o setor financeiro e mais protegida também estará, por via de consequência, a população. Neste ano de 2020, os bancos aumentaram de forma substancial a quantidade de comunicações aos órgãos de controle, do ponto de vista da lavagem de dinheiro. Nós aumentamos 40%, em 40%, melhor dizendo, as comunicações de operações suspeitas e em 10% as operações em espécie. Isso significa um número que é substancial. Foram 165 mil comunicações de operações suspeitas e 3.200.000 operações em espécies comunicadas pelos bancos ao COAF. Eu também quero destacar, como já mencionei, que nós tivemos a satisfação de sermos um dos cofundadores da ENCLA, que é um fórum muito importante para o debate da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Durante todos esses anos, o setor bancário aprendeu a lidar com o delinquente de ilícitos financeiros. Isso nos levou a aprimorar os nossos sistemas de controles e as nossas políticas para bem conhecermos não só o nosso cliente, o nosso funcionário, o nosso parceiro, o fornecedor, o prestador de serviço, e temos também utilizado toda a sorte de ferramentas para que possamos ter análises modernas e eficazes, além também de, a todo tempo, estarmos fazendo um constante treinamento e uma capacitação para o nosso pessoal. Este congresso é mais uma demonstração do nosso total compromisso no combate à lavagem de dinheiro. Aí eu concluo reafirmando que os bancos e a FEBRABAN sempre estarão do lado da transparência, dos princípios e dos valores éticos, claro que também da liberdade e da democracia, e nós vamos continuar participando ativamente do trabalho contra as práticas ilícitas, criminosas e contra os atos que afrontam o cidadão e as instituições. Então, receba os nossos cumprimentos, nosso agradecimento por participar dessa 10ª edição do Congresso de PLD. Eu quero, portanto, Rubens, agradecer ao ministro para que possa, então, fazer uso da palavra nesse momento. Doutor Isaac, doutor Rubens, boa tarde. Permitam-me, em nome de ambos, cumprimentar e saudar a todos os presentes aí por seus meios digitais, não só os representantes dos bancos, das demais corporações, das instituições e dos órgãos públicos. Dizer que é uma satisfação estar aqui nesse congresso promovido pela FEBRABAN, nesse espaço de reflexão e de debates sobre um tema ou sobre temas tão importantes para o nosso país e para o próprio mundo corporativo. Dr. Isaac é um grande colega, grande amigo, e, de modo especial, meu agradecimento aqui, também pessoal, não só institucional, pelo privilégio de estar aqui compartilhando esse momento com os senhores. Prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Lavagem de dinheiro é uma realidade com a qual nós estamos mais acostumados a debater e a lidar. Financiamento de terrorismo, embora correlacionada aí essa atividade ilícita à lavagem de dinheiro, muitas das vezes nós temos aí uma expectativa, uma percepção de que não diz tanto respeito à realidade brasileira. Eu diria que, de certa forma, até essa era a minha percepção, antes de vir para o Ministério da Justiça, de que era um pouco algo mais relacionado ao contexto da América do Norte, da Europa, em função aí de atividades terroristas, principalmente de radicais religiosos ali do Oriente Médio. Porém, o que eu posso dizer, a partir desses 6 meses que estamos por completar aqui no Ministério da Justiça, dia 29, é que a atividade terrorista, hoje, ela busca, no Brasil, também um espaço, se não para o exercício da sua atividade
mais ostensiva de violência, sim, ela busca, no Brasil, um espaço de preparação e de viabilização do fomento financeiro para o exercício do terrorismo. Ou seja, eu posso dizer hoje que sim, é uma preocupação de segurança nacional, mas mais do que isso, é uma preocupação de um país que tem uma abertura migratória muito forte, o que acaba atraindo setores relacionados ao terrorismo para viver no Brasil, às vezes se preparar e fomentar aí a geração de receitas e recursos financeiros para a promoção dessa atividade. Em suma, também é uma preocupação do país, e é uma preocupação do país, e eu já queria iniciar nesse sentido, não só o terrorismo, como a lavagem do dinheiro e o crime organizado como um todo, não só em função da segurança pública, mas em função dos investimentos, da atividade econômica e da possibilidade, potencialidade do país ter um crescimento econômico sustentável, efetivo e vigoroso nos próximos anos. O mundo passa por uma transformação. O fato é, nós não seremos o mesmo mundo pós-Covid. Vários aspectos vão mudar, a atividade financeira, o sistema bancário, o sistema educacional vai ser totalmente revisto, tenho certeza disso. A cultura das pessoas, metodologia para consumo, sistemática cultura de consumo, de educação dentro do contexto familiar, em função de todas as peculiaridades das experiências que nós estamos tendo. E desse mundo de crise, sairá vigoroso, ou sairão mais fortalecidos, aqueles países, aquelas economias, aquelas sociedades e aquelas corporações, aqueles setores que forem capazes de dar uma resposta mais efetiva, basicamente, a situações de incerteza e de insegurança, em todas as áreas. E o grande desafio brasileiro nesse contexto, e ao mesmo tempo, penso eu, a grande oportunidade, é nós nos anteciparmos a essas mudanças e sermos capazes de dar respostas mais rápidas, efetivas e seguras aos problemas antigos a partir das soluções à luz de uma nova perspectiva econômica, social, cultural e institucional no mundo pós-Covid. Feita essa abordagem, um outro aspecto introdutório que eu precisaria considerar era, ora, eu preciso tratar a lavagem de dinheiro e tratar da questão do terrorismo. Sim. Eu preciso preparar o meu país para um mundo pós-Covid. Sim. Mas como lidar com isso desde uma perspectiva de um direito sancionador a partir do qual se starta a sua aplicação em função de ilícitos como a lavagem do dinheiro, terrorismo e os crimes antecedentes da lavagem do dinheiro, que basicamente são aqueles crimes relacionados à criminalidade organizada, a um sistema organizado para obtenção de lucro. Então, estão aqui várias empresas constituídas para lucrar dentro de um mercado lícito. E eu vou ter uma série de organizações que se estruturam para lucrar no mercado paralelo, que é o mercado ilícito. Então, primeira chave de conceito: os senhores têm concorrentes no mercado não regulado, que é o mercado ilícito, que, porém, vai tentar se valer do mercado lícito para lavar ou branquear ou tornar lícito os recursos financeiros auferidos a partir desse mercado paralelo,
que, na sua essência, é concorrente dos senhores. E não só é concorrente dos senhores, é concorrente das instituições públicas e do próprio Estado democrático. Bom, esse mercado paralelo, assim como os senhores, busca o lucro e trabalha com base em princípios de eficiência. Dizem os estudiosos desse mercado paralelo, que é o crime organizado, que não só ele objetiva o lucro e trabalha com base na eficiência, como ele mudou a sua estrutura organizacional ao longo dos últimos 30 anos. Talvez os senhores vão se deparar com isso quando eu começar a explicar essa mudança organizacional, porque, de certa forma, ela também foi experimentada pelos senhores ao longo dos últimos 30 anos. Há 30 anos atrás, nós sabíamos de cabeça o nome dos grandes presidentes de banco e dos principais bancos. Nós tínhamos um sistema hierarquizado de gestão, com camadas muito estanques dentro dessas instituições, das instituições financeiras. E hoje os senhores estão se deparando aí com fintechs, com uma série de novas possibilidades de negócio que não existiam há 30 anos atrás. Eram agências com gerentes, chefes, etc. Áreas regionais, áreas estaduais, áreas nacionais, divisões setoriais por temas, tudo muito bem estruturado, organicamente, e talvez num grande painel, todas as caixinhas muito bem postas, sabendo-se de cada um, o que cada um fazia, quem mandava em quem. Não havia uma transversalidade tão grande, nem uma operabilidade tão sistêmica, viva e orgânica. Ao mesmo tempo, 30 anos atrás, nós sabíamos os nomes dos grandes chefes do crime organizado. Na Colômbia, Pablo Escobar e outros. No Brasil, os grandes chefes do jogo do bicho. E as suas respectivas estruturas hierárquicas. Hoje, o crime organizado é transnacional, como os senhores. Ele usa estruturas profissionalizadas, usa o sistema bancário, usa o sistema judicial, usa o sistema político. Ele lava o dinheiro a tal ponto que se torna um negócio lícito, e em determinado momento você já não consegue dizer o que é objeto de lavagem e o que é objeto de lucro lícito a partir desse branqueamento de recursos. Em suma, hoje o crime organizado é invertebrado, celular, não hierarquizado na sua organicidade e atua no que nós chamamos de uma estrutura em rede, onde você tira uma liderança que nós nem conhecemos muito bem quem é e automaticamente ela já se recompõe e o sistema continua a atuar. Então, assim como hoje nós, leigos, não temos toda a dimensão do que é um sistema bancário, nós não sabemos muito bem de quem compramos, nós compramos lá na Amazon, no Mercado Livre, nem conhecemos quem é. Antes a gente ia na Casas Bahia, na livraria A, B ou C, conhecíamos o vendedor, todo mundo. Isso acabou. E acabou também para o crime, e o crime se vale disso.
Porque esse anonimato e essa sistemática de governança que se replica no mercado lícito e no mercado ilícito, ela dificulta a atuação regular do mercado lícito e é uma nova forma de anomalia do sistema econômico, financeiro e das atividades econômicas. Então, as falhas do mercado, que antes era cartel, monopólio, oligopólio, hoje há uma falha grande de mercado trazida pela atuação de um mercado paralelo ilícito. Claro. Banco Mundial. Dentro dessa perspectiva, o Banco Mundial ele traça alguns indicadores chamados indicadores de governança pública. São 6 indicadores. O Banco Mundial trabalha esses índices desde 1996. Ou seja, ele pega, ao longo desses 25 anos, toda essa transformação de um sistema mais estruturado para um sistema celular invertebrado, pelo qual tanto um mercado quanto o outro, lícito ou ilícito, tem vivenciado. O primeiro indicador do Banco Mundial, e são indicadores de percepção, é o indicador de controle da corrupção. O segundo indicador, efetividade das políticas públicas. Terceiro indicador, rule of law, ou disposição dos agentes públicos ou privados de cumprirem a lei e as determinações das autoridades e da justiça. Quarto, qualidade regulatória. Quinto, estabilidade política em função da violência, ameaças de violência e terrorismo. Sexto, voice e accountability, transparência e controle social. Dentro dessa perspectiva, ele analisa cerca de 200 países, 200 mercados, pouco mais que isso. Nós temos os mercados ou os países referência. Eu vou iniciar pela questão da corrupção, mas que são os países nórdicos. Nós temos segundo grupo de países, que são os países europeus e os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Fazendo um corte, nós temos, na realidade da América Latina, um país que é referência nesses indicadores, que é o Chile. Nós temos a realidade brasileira, e nós temos um país referência para nós, seja principalmente pela proximidade geográfica, cultural, que é o Paraguai, que às vezes é aquele país que a gente pensa que o Brasil está sempre bem melhor que o Paraguai. O que eu quero dizer é o seguinte, os números, por exemplo, se eu pegar a Dinamarca, que é o país com os melhores indicadores na questão da corrupção, de controle da corrupção, a Dinamarca se mantém ali entre os 3, 4 primeiros em todos os indicadores. Estados Unidos se mantém naquela segunda faixa, basicamente em todos os indicadores. O Chile também. Eu vou citar só a questão da corrupção, e essa média, em geral, ela vai se repetindo. Eu não vou ficar reprisando indicador por indicador, senão nós demoraríamos muito. Controle da corrupção, o último número, eu vou falar o primeiro e o último. A Dinamarca estava lá de 0 a 100, com 100 em 96, em 2018, 98,56. Estados Unidos estava com 91 em 96, em 2018, 88 e 46.
Então, um com 10, outro com 9,8,5. Chile, 90, em 96. Estados Unidos estava com 91. Estados Unidos, hoje, com 88, Chile com 81. Então, está ali na faixa dos 8 também. O Brasil estava com 56, hoje está com 40, em 2018. Ele retrocedeu 15 pontos. Controle da corrupção. 2018, 96. Paraguai estava com 10, enquanto nós estávamos com 56. Foi a 20, enquanto nós estamos com 40. Mas curioso que em 2016 o Paraguai chegou a 26, nós batemos 42. Controle da corrupção, estamos melhores que o Paraguai, sim. Mas hoje estamos mais próximos do Paraguai do que estávamos há 25 anos. Eu quero dizer o seguinte, ao invés do Brasil olhar para cima, o Brasil olhou para baixo. Quem analisa isso é o Banco Mundial. Eu quero crer que o Banco Mundial não analise isso para fins simplesmente de política pública. Eu acho que ele analisa para fins de investimento. Onde investir, por que investir, quando investir. Tenho esse pressuposto. Não é simplesmente um estudo teórico, é um estudo que tem uma finalidade prática de direcionamento de investimento. E essa sistemática vai se repetindo. Então, efetividade do governo ou das políticas públicas. 2018, Dinamarca, 97, Estados Unidos, 92, Chile, 81, Brasil, 36. Paraguai, 34. Empate técnico. Regredimos e o Paraguai avançou. Rule of Law, Dinamarca 9,6, Estados Unidos 8,9, Chile 8,3, Brasil 4,4, Paraguai 32. Se aproximou também. Qualidade regulatória. 96, 97, 98, criam-se ali as agências reguladoras, fomentar a iniciativa privada, trazer regras claras, técnicas. Dinamarca, 94, Estados Unidos, 92, Chile, 88, Brasil, 39. Tinha 63 em 96. Brasil, 39, guardem esse número. Paraguai, 48. Segundo o Banco Mundial, a qualidade regulatória do Paraguai é melhor que a do Brasil, em 2018, que é o último indicador que nós temos. Estabilidade política em função da violência e do terrorismo, ou a qualidade da nossa democracia, direitos, garantias. Um mundo curioso, passa por uma transformação brusca a partir de 11 de setembro. Curioso que os Estados Unidos desce lá embaixo depois de 2001, vai se recompondo. O fato é que todo mundo, de certa forma, desceu. Por exemplo, a Dinamarca tinha 97 lá em 96, hoje está com 82. Então, foi um fenômeno, de certa forma, mundial. E, de fato, as ameaças terroristas e de violência hoje ganharam proporções muito maiores. Mas os Estados Unidos, que tinha 77, desceu lá a quase 40, depois foi se recompondo, hoje tem 62. O Chile está com 61.
Brasil está com 31. Por isso que eu digo e repito, nós nos acostumamos com um estado de insegurança pública. Se nós transportássemos uma favela do Rio de Janeiro, o que nós vemos numa favela, com criminosos andando livremente na rua, com fuzis e metralhadoras, e colocássemos em Londres, em Madrid, em Washington, não seria uma atuação de segurança pública. Seria uma atuação de guerra. Não seria interpretado como algo simplesmente de segurança. Mas nós nos acostumamos. E, às vezes, até crucificamos nossas forças policiais. Eu fico pensando, quem de nós diria ao filho, vá ser policial no Rio de Janeiro? Suba numa favela e vá trabalhar todo dia. O Brasil hoje está com 31, Paraguai 42. O Banco Mundial, o Paraguai é mais seguro do que o Brasil. Essa é a nossa realidade hoje. Voice Accountability, aqui a gente manteve, até subiu um pouquinho. Tínhamos 57, hoje estamos com 60. Paraguai, 49. Estados Unidos e Chile empatados ali em 81, 82. E a Dinamarca com 98. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muito por fazer. Temos que fazer primeiro uma autocrítica. Entender que quando a gente trata do crime organizado, eu não estou falando daquele cidadão que brigou, daquele cidadão que até não teve as oportunidades e está ali comprando até assaltando para sobreviver. Eu estou falando de uma estrutura empresarial paralela de uma atividade econômica ilícita. E aqui eu chamo a atenção: tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção e terrorismo. Nós precisamos fazer um pacto nacional para combater essa criminalidade. E eu tenho duas formas básicas de fazer um pacto nacional nesse sentido. Primeiro, avançando naquilo que é a repressão. Eu não posso tratar um homicídio passional, um homicídio fruto de uma briga entre pessoas que se desentendem, aquela briga de bar que a gente vê lá no interior, com um homicídio promovido pelo crime organizado, que é uma atuação sistêmica, onde a vida humana é tratada apenas como um objeto, porque aquilo foi estruturado para obter lucro. Eu preciso que todas as estruturas da sociedade tomem consciência, façam um pacto e ajam para mudar de forma urgente esse estado de coisas. E por que eu digo de forma urgente? Porque ou nós renascemos mais fortes dessa crise, e literalmente fazemos desse limão uma limonada, ou nós vamos nos distanciar ainda mais
de uma economia forte, de um Estado de direito efetivo, que garanta o direito de ir e vir para o cidadão. Qualquer cidadão, não só o que está na Paulista, ali nos Jardins, ou lá na Vieira Soto, Ipanema, Leblon, mas a qualquer cidadão. Porque se nós não garantirmos isso, o investimento que nós tanto precisamos continuará sendo um rescaldo daquilo que poderia vir para o Brasil. E, nesse sentido, eu preciso que todos nós compreendamos que lidar com o crime dessa natureza demanda ações efetivas, enérgicas, rigorosas, intransigentes e capazes de dar uma resposta séria, rápida e com mudança efetiva da realidade que nós vivemos hoje. Isso envolve forças de segurança, isso envolve sistemas de justiça, isso envolve sistema bancário, isso envolve sistema empresarial, isso envolve a sociedade como um todo. Não adianta nós pensarmos que nós vamos combater esse crime com 38 na mão, um Opala novo, vamos dizer assim, como nós tínhamos lá há 30 anos atrás. Não, é com inteligência, é com informação, é com sistemas que se comunicam, é com comunicações efetivas, como o Isaac pontuou, do sistema financeiro, de transações suspeitas, é com um pacto que nos faça sair de um estado de insegurança para um estado de segurança, inclusive e de forma indispensável e necessária, com um fortalecimento, um treinamento, capacitação e uso progressivo da força conforme as circunstâncias para garantir a segurança pública diante dessa criminalidade organizada. Mas eu preciso também ir numa outra direção, que é premiar, que é criar um ambiente de cooperação e de valorização de um sistema íntegro ou de um sistema de integridade que alia integridade pública com integridade privada. Eu preciso tornar a atividade lícita cada vez menos onerosa ou custosa para que ela concorra de uma forma mais livre e capaz de dar respostas de lucro, de bem-estar social para toda a sociedade, que seja mais vantajoso eu ir para um sistema íntegro do que eu andar num sistema viciado. Os acordos de leniência são um exemplo claro disso. Então, eu preciso estimular esse tipo de prática. Penso eu, trazer também a tipificação da corrupção privada para o Brasil. Porque não pensem os senhores que só o agente público que
vai lá na oficina e ajusta 10% de comissão para corrigir, para manutenção da frota de carro público, não. Às vezes é na empresa dos senhores, o encarregado lá, que tira 10% lá de uma comissão para manter o contrato de manutenção da frota com aquela oficina. Então, há corrupção privada. A Europa tem acordos, tem convênios específicos que tratam de corrupção privada. O Brasil avançou nada em relação a isso. Então, aquele agente financeiro que desvia valores da sua instituição financeira, hoje, ele tem uma resposta a esse tipo de conduta que é de 40, 50 anos atrás. Ela não se modernizou como a legislação que trata da corrupção pública se modernizou no Brasil. Eu não tenho hoje mecanismos, por exemplo, de prevenção da corrupção privada. Então, eu preciso trazer também para o setor privado mecanismos de integridade ou de promoção da integridade ou de prevenção da conduta irregular também para o ambiente corporativo. E eu queria, assim, caminhar para uma conclusão. O desafio é grande. A missão, ao mesmo tempo que traz todo esse desafio, ela nos estimula a tentar trazer mudanças efetivas. O que nós estamos fazendo de modo específico no Ministério? Estamos buscando, revisando todo o nosso portfólio de investimento em segurança, saindo daquele mecanismo arma, colete, viatura, não que isso não seja importante, mas para sistemas, eu preciso de sistemas de BI que me façam transformar dados em inteligência, inteligência em conhecimento, em ação efetiva com resultado. Eu preciso estar à frente do crime organizado. Isso não é fácil. Para isso, eu preciso integrar a segurança pública nacional. Não adianta eu dizer simplesmente que o combate ao crime cabe ao Estado, ou eu dizer isso é o que cabe a mim, e separar. Eu preciso, à luz de um pacto nacional, fazer um pacto com as forças de segurança. Nós precisamos despolitizar o debate sobre segurança pública. Não é situação e oposição, é o país e é a sociedade. Então, investimento em tecnologia da informação, conhecimento, investimento em integração entre as forças de segurança. E isso é relacionamento, é conversa, é diálogo, é saber ouvir e trabalhar além das diferenças para buscar o bem e o bem-estar e a segurança da população. E um trabalho efetivo no combate nós não vamos resolver todos os problemas de segurança pública de 30 anos em 30 meses. Mas nós precisamos ter políticas que tragam impacto efetivo ao tráfico de drogas, ao
tráfico de armas, a corrupção. O Brasil não pode ser um grande exportador de drogas. Vamos investir pesado, apesar, sem dúvida, de sabermos que o 100% é impossível, mas na questão das fronteiras e dos portos e aeroportos. Eu quero estancar a entrada o máximo possível e a saída de drogas e armas. E, para isso, concurso da Polícia Federal, nós vamos chegar em 2022 com os maiores efetivos da PF e da PRF. E esse ano ainda vamos fazer o maior repasse de recursos da história para os estados em segurança pública. Então, o compromisso do Ministério e do governo é ser um agente indutor e um agente capaz de agregar todos na busca da construção desse pacto. E eu queria encerrar convidando o setor privado, dizendo que o Ministério está de portas abertas para que integre esse grande pacto. Essa busca dessa consciência e desse compromisso para que o Brasil seja, de fato, não só de direito, mas, de fato, um Estado democrático de direito. Porque um Estado com a insegurança que nós herdamos não pode ser qualificado materialmente como um Estado democrático de direito. E o nosso compromisso, o compromisso do governo, é de fazer um redirecionamento para essa realidade. É fazer o Brasil olhar para cima. Eu preciso olhar para a Chile e Estados Unidos. Não preciso alcançar a Dinamarca, mas eu preciso ter uma governança pública e privada que se aproxime dos indicadores do Chile e dos Estados Unidos. Doutor Isaac, doutor Rubens, todos vocês, meu muitíssimo obrigado, privilégio, uma grande oportunidade estar aqui com os senhores hoje. Ministro, eu que agradeço aqui, mais uma vez, ficamos muito bem impressionados, não surpresos com o conteúdo da sua fala. Eu tenho acompanhado a sua trajetória já há alguns anos, como mencionei no início do encerramento aqui deste congresso. Sempre tivemos, e tem sido algo bastante usual, termos nesse evento de prevenção à lavagem de dinheiro a presença do ministro da Justiça, e isso, portanto, sempre foi um momento importante para o evento. Essa foi a razão pela qual, quando soube da impossibilidade da sua agenda para fazer a abertura, e houve de sua parte uma pronta disposição em também fazer o encerramento, eu não hesitei em ter essa sua participação. Acho que é algo muito importante da sua fala, é autocrítica, é algo muito importante o que nós ouvimos aqui. Houve nas suas colocações o reconhecimento do enorme desafio que temos para enfrentar o crime organizado. Em nenhum momento a sua fala desmereceu o tamanho do problema, ao contrário, realçou, ressaltou, e a importância que temos de caminhar e aprimorar esse pacto nacional para que nós possamos intensificar a prevenção e a repressão a esse crime que procura tornar certo o errado, procura tornar lícito o que é ilícito, procura tornar correto o que é criminoso. E o setor financeiro, tantas vezes quantas já foram
ou vierem a ser utilizados para essas práticas de ilícitos financeiros, precisa atuar com vigor e com rigor. Nós não podemos permitir que o sistema financeiro nacional se preste para ser permeado por essas práticas. Temos dimensões superlativas em termos de números. Na fala de abertura da manhã com o diretor da área de supervisão de conduta do Banco Central, Maurício Moura, eu tive a oportunidade de dizer isso. São cerca de 24 mil agências, são 170 mil ATMs que nós temos, terminais de autoatendimento, são cerca de 90 bilhões de transações por ano que acabam sendo feitas por intermédio do Sistema Financeiro Nacional, e essa parceria entre o setor bancário, de um lado, e o Estado, de outro, também contemplando outras entidades, outras instituições privadas e também públicas, faz com que esse ambiente de cooperação se fortaleça. E é exatamente esse o nosso compromisso. Nós temos, de forma muito clara, que também no ambiente corporativo das empresas, nós precisamos também ficar muito atentos e nos sentimos muito contemplados com a sua fala, renovando aqui o compromisso de somarmos esforços com o Estado, com o poder público, independentemente da cor partidária, independentemente do governo que legitimamente é eleito. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome do setor bancário, em nome dos 119 bancos que integram a FEBRABAN na condição de instituições associadas. Ficamos muito satisfeitos e felizes com a sua participação, com a sua disposição, que bem revela a sua capacidade para o diálogo e também denota a importância que a sua pasta dá para a prevenção e a repressão à lavagem de dinheiro. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez aí a sua disposição em se somar neste 10º encontro. Muito obrigado, ministro. Obrigado, doutor Isaac, privilégio meu, pode ter certeza. E estamos à disposição aí da FEBRABAN e também de todo o setor produtivo brasileiro, não só o financeiro, para sermos sim, agentes que possam transformar o Brasil realmente numa grande nação, em todos os sentidos. Nós já o somos em vários deles, e preparar o Brasil aí para os próximos 20, 30 anos. Esse é o nosso desafio, é o nosso compromisso, e que Deus nos abençoe e nos ajude nesse sentido. Um grande abraço a todos. Privilégio, novamente eu digo, reafirmo, privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado, ministro. Também agradecemos aí a Deus pela oportunidade. Um abraço, Rubens, e muito obrigado por a oportunidade de participarmos desse evento. Um abraço. Tchau, tchau.